Letieres, eu queria começar a te perguntar, que na verdade não é bem uma pergunta, mas eu queria te ouvir sobre um momento inicial, assim, que eu vejo tu falando muito nas entrevistas sobre tua pesquisa, é perceber que existia uma complexidade, assim, na música afro-baiana que a teoria musical ocidental parecia não dar conta, né? E aí eu queria entender um pouco o que tinha ali de dissidência, de algo que... Qual que era a riqueza que essa música afro-baiana, sobretudo, essa música mais percussiva, tinha, que você observava que o sistema de música formal, tradicional ocidental, não dava conta. Eu fico pensando muito na ideia de ritmo, né? Por exemplo, a ideia de síncope, que é uma coisa muito, sei lá, natural até, né, para as músicas afro. Na Uhum. tradição, na musicologia ocidental, a síncope é uma ideia de ruptura, de anomalia, quebra da normalidade, né? Então eu queria te ouvir sobre essa questão primeiro. Bom, primeiro queria agradecer o convite, já que esse texto vai ser transcrito, eu começo como um rapaz educado agradecendo o convite a você, a GG Albuquerque, Eu agradeço. e te trago duas respostas bem paradoxas em relação à sua pergunta, né? Que eu vou precisar tomar um outro caminho para te responder. À A vontade. primeira é que não se trata da música afro-baiana, tá? Certo. Todo o meu discurso, toda a minha percepção, que vai virar um livro, que vai virar um método, o método PB, que vai virar diversos artigos, que vai virar diversas atuações como professor de oficina, masterclass, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, em academias de música. Não é que eu estou reverenciando os toques afro-baianos. Não é isso. Primeira coisa. Segunda coisa, essa representação ela não tem a ver diretamente com a música de matriz africana. A música de matriz africana ela é consequência. Você vai entender o raciocínio já já. É porque eu preciso contextualizar para não parecer. Então, Tranquilo. primeiro, eu nunca fiz entrevista dentro de um candomblé. Pode achar estranho, mesmo eu frequentando, que eu frequento desde novo, de jovem. Nunca acreditei que uma coisa desse nível, você tem que aprender da forma como as academias dizem que é, gravando alguém, entrevistando alguém, para nunca fiz isso. Eu toco com as pessoas, eu toco junto com eles, eles tocam também junto com a minha orquestra, mas para mim só vale quando eu aprendo mesmo, quando fica colado na minha pele e quando está gravado de maneira espontânea dentro de mim. Quando eu consigo relembrar, eu componho com aquela informação. Essa é uma história. Então não tem a minha observação para esses lugares, que são as grandes universidades, que são os terreiros, é uma observação como fosse de uma pessoa que frequenta normalmente, não de um pesquisador de música, como normalmente eu vejo, não tenho nenhuma crítica, acho que é a maneira da pessoa, mas eu não faria assim, não faço e não faria. Entrar com um gravador, convidar um percussionista para perguntar, que as experiências são muito pessoais. Você ouve um percussionista falar aqui, é seríssimo. Você ouve em outro terreiro ele fala já diferente. Você ouve já em Pernambuco, em Olinda, onde eu tive contato com o Xambá, lá que é um terreiro que só tem essa casa, né? O pessoal do Bongá, que é o nosso saudoso que tinham. Eu quando eu ia lá conversar já era uma outra conversa. Aí quando você vai no Rio já é outra. Quando vai em Cuba, eu tive acesso a Cuba a três pelo menos casas, nações diferentes. Já é uma outra conversa. Então é uma conversa muito que acontece no âmbito intuitivo, mas eu trago para o rigor, eu trago para o rigor da observação quando eu vou fazer as composições e quando eu vou fazer o arranjo e quando eu vou analisar. Ponto. Então eu não estou tratando assim, o que a música afro-baiana tinha e a academia não percebia. O que eu quero dizer para as pessoas é o que a música popular brasileira tem. E as pessoas não utilizam essa porta de entrada de maneira contundente, não que não utilize no geral, mas não de uma forma assim, com a tanta consciência, assim, com uma abrangência, vamos dizer, de estudo, envolvendo toda a trajetória, envolvendo toda a questão histórica, envolvendo toda a questão etnológica, envolvendo toda a questão também de arquétipica, de que esses ritmos que foram trazidos por pessoas em condições
escravizadas, mudaram a música global do Ocidente. Então, a minha proposição desde os anos 80, ela sempre foi de tentar, de conversar, de mostrar exatamente a estrutura. Claro, a estrutura mais antiga você vai sempre se deparar com questões da religião, mas não é esse o foco. O foco é tentar observar a música popular em todos os seus gêneros que foram criados a partir de elementos estruturantes da diáspora negra. Aí nós vamos estar falando de que gêneros? Que gêneros? Que gêneros eu Jazz, observo? Tudo. Você vai samba. falar de candomblé, você vai falar de frevo, de maracatu, samba de roda, funk carioca, rap, até música eletrônica, a música do Michael Jackson, a música do James Brown, a música do Jackson do Pandeiro, a música do Pixinguinha, a música do Cartola, a música do Gilberto Gil, entendeu? A música do Quinteto Violado e assim vai. O que, o que, o que eu procuro trazer, e não estou inventando pólvora nenhuma, não quero dizer que esse assunto não perturbou muito o arranjador. Claro, foi assunto que deixou muito o arranjador grilado, assim, pô, nós temos um desenvolvimento harmônico muito profundo. Nós que a gente vai falar de ritmo, não temos livros, não temos raciocínio, discussões profundas a nível de organização e de rigor. Fica parecendo que a percussão ela é livre combustão. A gente vai falar sobre o arranjo, não, como é que foi os acordes, como é que a gente conseguiu escrever, mas ritmicamente é um hiato que nós temos na nossa educação, na academia e na rua, nas trocas orais também, né? Então, sobre sua pergunta, para poder esclarecer, primeira coisa que não é o universo afro-baiano. Eu uso o nome universo afro-baiano como um nome fictício, nome fantasia, que foi no início, né? Aí ficou o PB, ficou o PB, ficou o PB. Mas eu estou falando dos fundamentos da música das Américas. Eu posso usar essa mesma tecnologia que eu uso, essa metodologia, ou esse princípio metodológico no tango. Eu posso usar esse mesmo princípio metodológico na música do Prince, no rock do Rolling Stones. É aonde a música negra se expandiu no Ocidente. Por quê? Porque aí já é uma questão mais pessoal. Eu acredito que essas ferramentas de organização, esses mecanismos, por mais que os estilos mudem e ganhem sotaques de seu lugar, né? O sotaque, vamos dar uma coisa assim bem clara, já que você é de Recife. O sotaque do frevo é uma coisa muito particular dos recifenses, do povo de Olinda, do povo do interior do Rio Grande do Sul, no máximo até Alagoas, tem tocador de frevo que tem um sotaque. Quando você já chega na Bahia, a gente não tem sotaque. É preciso aprender. É como se fosse falar outro idioma, é falar outro idioma. Tem que aprender russo agora. Não, é sério, as primeiras vezes que eu incursionei pelo frevo através do maestro Duda, que ele teve aqui em Salvador, gentilmente dando Grande. aula, tudo. Parecia que era uma orquestra de menino, tudo de 10 anos de idade, tudo coroa. Mas a nossa articulação, a nossa maneira de pensar o frevo não era. E eu disse pra Duda, sinceramente não tá suando como a orquestra de Ademir lá, que eu conheço, a sua, o Spock. E ele dizia que era o sotaque. Da mesma forma que quando as pessoas vão tocar os ritmos afro-baianos mais ligados às religiosidades, eu sinto a mesma coisa. Pessoas quando vão tocar alguns toques que pra gente estão claramente definidos na sua execução rítmica, quando você vê outras pessoas tocando a nossa partitura, você até estranha. Parece que estão lendo outra música. Brasileiros, você imagina estrangeiros. O que é isso? Ah, é uma falta de informação. Não, são sotaques. São sotaques que tem uma precisão, assim como samba. Sabe, tem uma maneira de tocar samba no Rio, um determinado grupo de pessoas que é uma coisa cabulosa, assim, em termos de a situação rítmica em que eles se encontram. Você precisa estar muito atento para poder estar lá dentro. Não é assim, eu toco samba. Você toca samba? Aí eu pergunto, sim. Aí eu pergunto, que tipo de samba? São diversos subgêneros de samba. Não adianta dizer que você toca um samba, se você vai ter uma escola de samba para tocar de um jeito,
A batida da Mangueira não é a mesma do Salgueiro, que não é a mesma do Império Serrano, que não é a mesma, você está entendendo? Que a bossa nova não vai ter a mesma que o samba de break, não vai ter a mesma que o samba canção. E assim vai. Essas organizações estão, agora você vai pasmar com o que eu vou dizer, estruturadas, elas têm rigor. Não é uma coisa que acontece um dia de um jeito ou dia de outro. Ponto. Vamos voltar para o Nordeste, mesma coisa aqui. Dificilmente a gente vai achar a música de Luiz Gonzaga, uma música negra. Você não vê Luiz Gonzaga estar junto das músicas negras brasileiras. O Baião, como se fosse o Baião não tivesse uma cor. É uma coisa estranha. Ah, vamos fazer festival de música negra. Aí você pensa logo uma banda de afrobeat. Aí você pensa logo os cantores negros. Festival de música negra, vai, fala aí. Quem é que você faria? Você é curador. Agora seja sincero, não tente tentar me enganar, nem tente me agradar, não. Bom dia, Albuquerque, tudo jóia? Tudo jóia. Pô, que Aí, bom que você é curador desse festival. Eu fico contente. Mas eu tô precisando saber agora quem foram os artistas que você escolheu. Dê 4 nomes de arte negra, de música negra brasileira. nossa senhora, sei lá, Tony 4 Tornado. nomes, quatro, É, é, quatro. quatro. Dificilmente o Baião e Forró viriam, assim, né, de Não, primeira. rapaz, eu não perguntei isso. Por que você tá falando Baião Forró? Quem foi que falou aqui com vocês Baião Forró? Você quer que eu diga 4 nomes de Não, música eu tô negra? te perguntando, eu sou o diretor do festival e tô precisando urgente da programação do curador. Ninguém falou em Certo. Baião aqui, eu não falei nada. Eu perguntei quem são os 4 festival de arte negra, de música negra. Quem seriam os 4 nomes que você pensaria? Certo, vamos lá. Mestre Anderson Miguel, Mestre Maracatu, Mestre aqui. Anderson Miguel. Fechou, Mestre conheço. Anderson, Negro Léo, Nego Léo, sim. 2. Cantão e Jussara Marçal. Jussara Marçal, fechou. Eu posso botar o Bongá? Pode botar o Bongá. Então eu vou convidar o Bongá porque eu conheço eles, acho que é uma arte dele. Pronto. A gente, ninguém pensa assim, vamos botar a música dos Gonzaga, o pessoal que está fazendo trabalho sobre Dominguinhos. Isso, esse embranquecimento, ele acontece durante ao longo da história. E aí ele se distancia. O baião não vem debaixo do chão. O baião é uma música que na sua estrutura vamos pensar na estrutura mínima. Pense em DNA, no DNA desse ritmo, tá? Ele está conectado com alguma cultura de matriz africana. Então, o que a gente está falando, está tentando colocar, o trabalho nosso, da nossa matéria, é trazer à luz, primeiro, a estrutura dessas músicas, de todas elas. Só que eu recortei para a música brasileira. Primeiro eu recortar para a música da Bahia, porque eu não tenho nem como não ser diferente, que as músicas produzidas aqui são claramente oriundas dessa grande árvore matricial, essa grande mãe africana, né? E são os caules são os resultados. Mas o tronco dessa árvore e as raízes vão estar sempre ligados a alguma agremiação afro-religiosa. Porque é de onde. Ah, porque vem de lá, não, porque é onde se organizou no Brasil. Imagina, as pessoas estavam em condições escravas, aí conseguem, sim, mesmo dentro do período da escravidão, se encontravam uma vez na semana para poder fazer seus vaticínios e encontros. Que ao olhar da Casa Grande, do feitor, essas pessoas estavam fazendo carnaval, estavam se divertindo, porque tinha capoeirista, tinha samba, umbigada, né? Mas eles estavam reorganizando a sua religião, mais que tudo. Sim. Então, a primeira pergunta eu te respondi já. Não é a música, mas é a música popular brasileira. É o piano de Tom Jobim. Ele é tão macumba quanto o atabaque tocado por exemplo, no tambor tocado na Orquestra Contemporânea de Olinda. O tambor lá. É como a zabumba tocado na banda de pifa de Caruaru. Que Uhum. você vai achar isso no tambor, uma semelhança no tambor da Padre Miguel do Rio de Janeiro. E assim, são culturas que são oriundas de uma cultura que tem uma organização. E essa organização, agora que é o fato legal, ela é um padrão. Esse padrão ele acontece em todas essas músicas. Aí eu lamento que, infelizmente, a maioria das academias não conhecem isso.
essas regras, esses padrões, esses fenômenos. É sobre isso em que eu me dediquei grande parte da minha vida a pesquisar esses padrões, essas formas de organizações e os seus resultados de caráter científico, entendeu? Científico porque tem comprovação. Agora, eu fiz isso do nada? Não. Albuquerque, eu só comecei a fazer isso quando apertou. Como Eu, assim, quando como apertou? educador, apertou quando eu estava dando aula. Eu comecei a dar aula no exterior, eu estava estudando música na Europa. Eu comecei a dar aula Sim. para as pessoas que tinham outra cultura, os europeus. Quando eu comecei a dar aula, eu via que minha aula não tinha resultado, só dando a partitura. Eu entregava a partitura para todo mundo para tocar música, um Ijexá, aí ficava mais parecendo uma música lá de Balkan, lá do. Ficava parecido com a música lá da Isso na Mongólia. Espanha e depois Não, não, na Espanha não. Isso foi já, na Áustria, na já na Áustria, Áustria, quando você já estava lá, certo? estudando na Áustria. Então eu tentei uma orquestra lá, depois tentei na Suíça, outra, e vi que o problema era no método, não tava, não é que as pessoas não podiam tocar, não, eu tinha um método ruim. Meu Uhum. método não funcionava. Eu comecei a perceber que eu tinha que mexer no método. Eu comecei a escrever para cada instrumento as variações rítmicas que eu podia tocar, sem dar muito nome, sem dizer de onde é que vem. Isso não, eu não pratico proselitismo. Eu, com todo respeito às religiões afro-brasileiras, eu não preciso falar sobre toque de orixás, não é essa a minha, nem da Rumpilés. A gente tem isso nos estudos, nós temos historiadores. Todas as aulas da gente, nós temos historiadores da cultura negra. Na hora exata a gente fala esse assunto. Mas na hora que eu vou explicar tecnicamente uma música, eu não preciso remeter a isso. Eu vou remeter à sua estrutura de organização que tem tanto rigor que a gente pode ficar nesse terreno, que ele é um terreno extremamente vigoroso, que é o terreno do rigor das organizações rítmicas dessas músicas, entendeu? Uhum. Então, essa é a primeira, né, pergunta que eu espero ter ficado claro para você. Não, ficou. E a outra coisa, que qual foi a segunda mesmo? Eu te falei, perguntei sobre a ideia de síncope, né? Que. Síncope, vamos lá. A ideia de síncope, a resposta que eu vou te dar, ela causa muita polêmica. Mas eu vou ter que dizer, não existe síncope nesse universo todo. Eu não falo na música brasileira, aonde a música foi feita a diáspora. Para ser considerada síncope, nós precisamos balizar ela, usar como referência, como farol, uma música que tenha o tempo forte no chão e que esses tempos que é considerado fracos e se tornam fortes passem a ser chamados de síncope. Então, por que nós chamamos de síncope? Raciocine comigo. Se eu estou falando de uma música, frevo, o baião, maracatu, ou congado, ou jongo, o que seja, se essas músicas acontecem, esses acentos, constantemente, de forma estruturada e organizada, ele é a razão de existir dessas músicas. Por que eu vou ter que chamar que a exceção, elas estão organizadas pela exceção? Não. Entendeu? Uhum. A síncope, o significado de síncope, é uma exceção. Eu não estou falando de exceção, estou falando de regra. A regra da nossa música acontece no ar. Então eu coloco a síncope como é uma ferramenta, mas ela tem pouca validade para o que ela significa dentro do ambiente da música popular. Da música A popular música brasileira, em particular, ou da música Não, 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 a afro-brasileira, música popular, não, a música do mundo. popular no Ocidente. Se é fazer síncope na música de James Brown, que maluquice é essa? Aquilo ali acontece toda hora. Fazendo uma música cubana. Toda hora acontece isso. Não é uma exceção, é a regra. Como é que você pode chamar a regra de exceção? Uhum. Mas eu canto. Eu tô falando do candombe do Uruguai aqui, eu cantei pra você. E se eu for botar jongo, se eu for botar samba, é a mesma coisa, se eu botar Ijexá. Nós não estamos tratando de exceção, estamos tratando de regra. Então,
meu discurso, muito pessoal. Não há síncope nessas músicas. Há sim um deslocamento. E esse deslocamento para o ar, eu vou chamar de deslocamento natural, deslocamento cultural, porque representa as culturas. Pronto. Sobre isso, assim, a minha impressão, e aí é uma impressão mesmo, porque eu não tenho nem conhecimento formal de música para dar conta disso. Mas aí você me diz o que você acha. É que, e lendo também sobre essas questões, né? É que uma música ocidental tradicional de anos e anos, centenas de anos, quando se depara com essas complexidades rítmicas e com polirritmias e tal, vai chamar esse movimento, né, esse deslocamento, como você fala, de síncope, e, a meu ver, aí existe até uma disputa de conhecimentos, uma disputa política mesmo, Não, né, ela de vai ser você colocar chamada síncope como porque. uma coisa normal, quase. Não, ela vai chamar porque ela está baseada no eurocentrismo. Então, é isso que eu tô, exatamente isso que eu tô querendo apontar. Me parece que tem uma lógica eurocêntrica que nomeia isso como síncope, entende? É isso Tem mais mesmo? coisa também, quer que eu fale mais? Não, é isso mesmo, tem mais coisa. Quer ver outra coisa? Compasso. É uma lógica também do eurocentrismo. É uma lógica que não se aplica na realidade nessas músicas. As músicas são regidas por pulso e o sistema mínimo de padrão de ritmo, que a gente vai chamar de clave rítmica ou linha guia, como seja. Esse trilho onde a música popular anda. Está presente no canto, na execução dos instrumentistas, tudo. Tem um poder muito grande. Então eu não posso falar compasso. A música não é quaternária, nem ternária, nem binária. Ela tem 3 pulsos, tem 2 pulsos, tem 4 pulsos, tem 6 pulsos. É a quantidade de pulso. Aí já é um outro paradigma dificílimo de quebrar, se você está lidando com uma academia de música. As pessoas aprendem a ler até mais rápido, mas não fica engessado no pensamento. Uma outra coisa é a impossibilidade gráfica, que é as partituras não conseguem responder a qualquer canção popular que seja de cunho popular. Ela só aproxima as notas, mas ela não consegue dar uma precisão. O que tem na música popular que ela não consegue Os captar? micro-ritmos, primeiro que você faz uma música, olha, você faz uma roupa para alguém, você é alfaiate, tá? Tudo bom, Alberto, alfaiataria? Como é que tá você, Albuquerque Alfaiate? Aí Albuquerque Alfaiate tá fazendo uma música para um cara lá da Alemanha. Ele tem um corpo, ele tem um tamanho. Você vai pegar essa mesma roupa para botar para uma pessoa aqui no Brasil que tem outro corpo, outro tamanho. Ou você vai fazer um óculos para alguém de lá, você vai pegar lente de lá para usar lente daqui. É a mesma coisa. Esses códigos europeus foram feitos para outra música. Vou repetir. Os códigos europeus da esquerda foram feitos para contemplar outra música. Nós usurpamos ele para poder usar na música popular. E aí temos que mudar como fez o norte-americano. Aceitou, mas mudou. Então essa é a minha proposição que eu tenho, é que a gente tem essa compreensão de que você pode, na sua particularidade, aplicar isso. Quer dizer, essa solução encontrada pelo norte-americano foi na década de 40 ainda. Quer dizer, que eles escrevem da maneira tradicional, mas a leitura já é em clave rítmica. Quer dizer, eles leem com o corpo, eles já leem de forma direta na tocabilidade, como vai acontecer no swing. Para isso tem uma grande revolução que chama-se a presença do corpo. Então essa primeira aula, que é coletiva, que é o ar livre, que a gente faz lá no Pilezinho, é justamente para passar essa informação, para que a pessoa fique com isso incrustado no corpo. Quando ela está, a gente chama que a pessoa virou clave consciente. Então é necessário usar uma ferramenta. E essa ferramenta é o quê? O corpo na vivência. Bom você falar isso, até porque nas universidades de música, né, nos cursos de música das universidades, eu vi amigos meus que fizeram falando assim, a gente só vai tocar junto, ter prática de conjunto, sim, sei lá, segundo ano de universidade, só quando a gente vai ter disciplina de prática de conjunto. Logo que começa, é ao contrário, tem que ser no primeiro momento. A partitura tem que entrar depois. Uhum.
Primeiro você tem que entender e compreender a música com o corpo inteiro. Thierry, você falou, né, sobre um embranquecimento, assim, né, da música brasileira, e eu queria te ouvir falar sobre o que se chamou, né, mediaticamente, de axé, da música axé. Porque quando é que você volta da Europa para a Bahia? Qual que é o ano? Você lembra exato? 93 por aí. E é quando você já começa a trabalhar como arranjador com a Ivete, Foi, não, Daniela. com Daniela, e depois você trabalha com Ivete. E aí eu queria saber isso, assim, como é que você enxerga? De fato, existia um embranquecimento, né, na música do axé em relação aos blocos afro, e Não, não você, existia não, que é isso? Quem falou que existia? Existia é, embranquecimento? Quem falou que existia? Não existia não, cara. Existe certo, até hoje. certo. Então, eu queria entender isso sobre esse Cada vez menos, embranquecimento. e é uma coisa interessante, cada vez menos, não porque as pessoas mudaram sua concepção em relação aos negros, que continua o negro precisar, eu digo o elemento negro artista, precisa sempre comprovar a sua inteligência, a Sim. comprovar que faz parte da inteligência nacional na estrutura, na formação, na memória sabe? Uhum. Diferente da maioria dos brancos, que são os brancos que eu falo, os brancos artistas conscientes. Eles já têm um lugar cativo, eles já têm um privilégio desde sempre. O Sim. negro precisa provar constantemente que ele tem um lugar no pensamento científico, no pensamento de organização, de sistematização. Porque essas músicas são vistas sempre como músicas é, sem estrutura, como diletantes, né? Não Usadas são só para legitimadas, né? diversão. Nada errado dessa música ser usada para dançar. Eu acho isso lindo, mas você usar isso como ponte para um discurso de preconceito, aí eu não concordo. Uhum. Entendeu? Não é porque Sim. a música é para dançar, ela precisa ser usada como argumentação preconceituosa. Então, o que a gente busca, assim, que eu sempre busquei na minha carreira, é o conhecimento, para não ter que ouvir piléria justamente desse grupo que se adona da cultura na Bahia. E o que eu estou falando não é um grupo que é ligado a um pensamento reacionário, a um pensamento. O que eu estou fazendo aqui, o que eu estou falando para você, essa dominação acontece com um grupo que é considerado avançado, liberal, de esquerda, de, Sim, claro. de pensamento alternativo da música, mas essas pessoas são criadas em famílias brancas poderosas financeiras. Apesar de serem conscientes, serem democratas, terem consciência, serem humanistas. São pessoas muito humanistas. Mas você já viu o humanista que não larga o osso? É O, mais ou menos isso. Os cargos de poder continuam com eles. uhum. Porque não foram bem criados nos grandes colégios, nos colégios que deram formação para eles serem a liderança. Se você olhar o movimento alternativo da Bahia, em todas as áreas, da música, da dança, das rádios, dos programas, das gravadoras, vamos fazer uma análise bem longa, assim. Se você observar bem e pegar os líderes, a maioria estudou no mesmo colégio e tiveram a mesma instrução que eles iam mandar. Uhum. E que eles iam mandar numa cultura muito peculiar, muito forte, baseado na cultura de matriz africana, mas já afro-baiana. E eles iam comandar. Então, como eles produzem, são os donos desses artistas, são os empresários. A maioria do artista negro da Bahia, a grande maioria, não estou falando totalidade não, viu, para não me bater aí. A grande maioria tem um empresário branco ganhando muito mais do que ele. Ele é um símbolo. Uhum. Então, nós precisamos parar de ser valorizados só simbolicamente. Sim. Porque o maior problema da Bahia não é falado. Eu acho que você deve falar, você tem cara que fala, mas não é falado de maneira muito clara. O maior problema da Bahia é a distribuição de renda mesmo dentro das artes. Uhum. É você ter um carnaval em que um artista ganha milhões dos bancos, trilhões das marcas de propaganda, em compensação aquele outro artista talentosíssimo, por não fazer parte do conglúrio, justamente pela cor, por sua. Eu acho que
Esse é um assunto que precisa ser discutido. Então, é muito importante que a juventude tome conta dos seus negócios. Por isso que eu acho que uma das aulas mais importantes para o aluno, fora a aula de música e de história, é a aula de business, de negócios. Eles aprender a lidar com seus negócios, aprender para frente. Entendeu? Sim, claro. Isso por exemplo, eu posso dizer que é uma postura que, pelo menos a meu ver, que eu estou dentro da indústria há 40 anos, desde a década de 70 que acontece isso. Os artistas negros são outro olhar para ele, tem um olhar diferenciado, Sim. por sentido da exploração mesmo. Uhum. Mas então, eu entendo, e isso acontece aqui também, em Recife, em São Em Paulo, né? Recife, Em pelo Recife, amor, você está falando que acontece em Recife? O que é isso que você está me contando, Alberto? Pelo amor de Deus, não me deixe triste dizendo que acontece isso em Recife. acontece no Em Brasil, Recife, né? outro dia, eu montei uma nau holandesa e que na frente da nau ia o seu Valença com aquele capacete holandês. Logo atrás ia Lenine do lado, como subcomandante. Do outro lado ia Otto. A Karina Bu vinha um pouco mais atrás, aí depois vinha Zero, Zero. 704. Olha se essa nau não é uma nau branca holandesa. Uhum. Aí eu perguntei, cadê os artistas negros? Aí o pessoal fala assim, Naná Vasconcelos. Pô, mas Naná Vasconcelos fez carreira nos Estados Unidos, pô. Não foi Recife que ajudou a Naná se tornar o que ele é, referência mundial. É. Foi a carreira nos Estados Unidos. Mas todo mundo esquece do grande artista negro pernambucano. Qual deles? Luiz Gonzaga? Cara, o grande artista negro pernambucano que mudou a história da música brasileira chama-se Luiz Gonzaga. Uhum. Sim. Ele não é conectado dessa forma. Até as pessoas esquecem. Até mesmo tem o Lucas, sabe o Lucas? O Lucas. Lucas dos Prazeres, percussionista? É, Aqui. Lucas do Prazer, tem não sei o quê. Começa a falar nome moderno. Eu digo, cara, esses meninos não eram nem nascidos. Luiz Gonzaga já era referência nacional. Artista negro de Exu, pernambucano. Existem outros. Você conhece o Erastus? Sim. Erastus Vasconcelos, quando eu conheci, eu falava isso com ele. Eu dizia, vem cá, o que acontece com o Recife? Que quando eu vou para Olinda, eu vou para Bairro Negro. Você sabe, eu me hospedo do lado, no Xambá. Você entra ali na sede do Xambá, é preto igual a Salvador, parece que tá no bairro daqui. Sim. Aí você vai num show, olha bem, num show de músicas ligada ao Xambá, que teve um show lá, de Guitinho e companhia. De negro só tinha eu, Guitinho e mais um menino do Xambá. Toda a plateia. Eu não estou fazendo um discurso aqui para se criar uma separação racial, Sim. qualquer do tipo. Ele está para criar uma reflexão. Os artistas brancos precisam entender que eles têm privilégio, que eles ocupam os espaços e eles acabam, entendeu? Eles precisam ter uma postura, na minha opinião, tá? De abrir espaço para esses tantos artistas negros que tem em Pernambuco que eu conheço Claro. e que você conhece também. É Uhum. uma população. Quem vai nos lugares onde eu vou, porque eu conheço esses artistas, como eu te falei do Erasmo, eu te falei do Guitinho, eu falei do Mongá, e você vai nas comunidades, é muita coisa. Os mestres de maracatu, quer dizer, eu tô falando agora eu vou falar de cantor popular. Se for falar do brega funk aqui, então... Você pega o Beto do Xambá, e o Beto do Xambá me leva sabe o Beto? Me leva num Sim. lugar onde tem um atrás do outro, violonista, pianista cantando, todos negros. E eu falo, por que esse pessoal não tá na mídia? Você sabe qual foi a resposta dele para mim? Hum. Porque a gente não sabe fazer projeto. É parecido com aqui. A É. gente não sabe, Letícia, a gente sempre vai perder. Porque esse pessoal branco que eu citei, que são todas pessoas queridas, porra, o Lenine é queridíssimo, eu trabalho com ele, a gente fez o disco dele. Eu não tô fazendo nenhuma crítica pessoal a ninguém, não, pelo amor de Deus. Quem é Claro. inteligente sabe disso. Eu tô falando da macro socialmente falando, tá? Sim. Macro socialmente falando, desde Alceu Valença, a música pernambucana é eminentemente branco. É o que aconteceu na Bahia depois de um tempo. A primeira grande cantora baiana. A primeira Ô, grande Letieri, cantora deixa eu só baiana. fazer uma pergunta que tu insere aí, Tá. tem a ver com o que você está dizendo. Que é justamente voltando àquilo, né? E quando você começa a trabalhar, fazendo os arranjos para Daniela Mercury, depois para Ivete, como é que você
enxerga, assim, de inserir esse seu trabalho, sua pesquisa ligada à música negra, à música afrodiaspórica, nessa música que vinha, assim, que fazia parte, né, de um projeto de embranquecimento? Qual a sua pergunta mesmo? Só para eu Como, entender. como é que foi trabalhar isso? Trazer matrizes africanas, realçar essas matrizes afro-brasileiras nessa música que vinha de um embranquecimento. Cara, ela já tá lá, cara. Se me levasse no túnel do tempo para entrar dentro lá da casa da Avenida Atlântica de Nara Leão, onde estava ela tocando violão, vamos supor hipoteticamente, Tom Jobim tocando piano, e João Gilberto tocando outro violão, com o Menescal, ou com o Carlos Lira, o Bebeto lá do Tambatril tocando baixo. Ali já tá acontecendo música preta. Você Uhum. tá entendendo o que eu tô falando? Sim, Quando você sim. chega na banda de Lenine, que é eminentemente branca, tá rolando música preta. Quando você chega na banda de rock, uma banda de rock brasileira, Raimundos ou que seja, ou a banda de axé, uma banda de axé que é praticamente branca, o axé, eu não falo do pagode da Bahia. O axé, os percussionistas, durante muitos anos, você ia encontrar os negros na percussão. Uhum. O embranquecimento era total. Isso é a mentalidade dos empresários de que o embranquecimento atraía mais público, o público deles do playground que era o trio elétrico era um playground ambulante, né? Porque você vê de cima do trio uma visão privilegiada. Eu tenho fotos, todo mundo tem foto. Não é difícil de se achar, não. Olha de cima do trio. As pessoas que estavam com abadá no trio, brancas, e a corda negra, e a plateia negra. Você tem aí, parecendo aquele calçadão lá do Rio de Janeiro, sabe? Que é preto e branco, Sim. andando. Tem um Você caso tem essa. bem famoso do Igor Canário, quando ele sobe no trio de Cláudia Leite e a galera de Abadá fica puta com a pipoca é toda negra. Assim. Quem? Numa participação que Igor Canário fez no trio de Cláudia Leite. E aí a pipoca e a galera do Abadá, do camarote, meio que ficam numa disputa, assim, né? Não, Tem mesmo rapaz, essa... isso eu toquei. Sabe quantos anos eu toquei com o Ivete Sangalo? 14 anos. Uhum, Em 14 anos eu via isso. Aí eu dei um dia uma entrevista e acabei falando mesmo para um jornal à tarde. Que a corda era negra, que eu via isso assintosamente acontecendo. Então, isso acontece porque tinha uma política por trás disso, de embranquecedora. A política na seleção das pessoas. Alguns blocos olhavam até qual era o bairro que a pessoa morava, olhava a foto. Eu um dia fiz uma pergunta muito chata assim para um. Eu gostava de ficar perturbando os donos de bloco, né? Eu perguntei, vem cá, eu tenho 1.000 pessoas negras de São Paulo com a grana para comprar um abadá para vir para cá. Ela não tem problema nenhum, é só pagar o abadá e tem vir. Você tem certeza que vocês vão aceitar 1.000 negros dentro desse bloco aqui, majoritariamente branco? A pessoa pensou, era o diretor. E foi sincero comigo como alguém nunca foi. Não, realmente não ia ser uma coisa agradável. Eu digo, claro. O racismo brasileiro é fenotipo. O racismo brasileiro é da cor. uhum, E quanto mais retinto, mais problema, mais dificuldade. Você é um preto mais branco. Eu já sou sim. um preto alçá que tem um cabelo dos árabes, que já me leva para o norte da África, que é o último povo que chega aqui. Eu sou de um bairro chamado Mouraria, que a maioria tem esse aspecto físico. Mas, entendeu? A Uhum. nossa herança lá da Itaparica são de grupos negros islamizados. Letieres, e Eu pessoalmente, não sou, assim, eu não sou muçulmano, mas eu tenho herança desse povo. sim. Então, quando você pensa que isso era estruturado, chega a ser uma coisa assustadora, porque tinha o pensamento higienista, vamos dizer assim, de Uhum. higienizar do ponto de vista racista, a, o, a brancura dos blocos, porque na hora de fazer a inscrição eles conseguiam negar. O que teve de pessoas, que teve de processos, de pessoas que foram negadas, negros que tinham poder econômico, mas moravam no bairro tal, e a foto denunciava que era um negro, e a pessoa não era aceita no bloco. Porque tinha um conceito aqui chamado, sabe o quê? Gente bonita, você vai falar nisso? Uhum. Vá no bloco tal, que é um bloco de gente bonita. Gente bonita era sinônimo de gente branca. Sim.
E esse grupo que comandou economicamente, que tinha um poder econômico, e quando a música do Axé Music ela esfria, porque eu tenho uma teoria que ela nunca vai acabar mais. Vai ser aonde houver festa, aonde você necessidade de uma música para dançar, o Axé Music pode estar o foguinho de 0,1%, mas ele vai estar lá e ele vai crescer de novo. Pode escrever o que eu estou dizendo, ele vai crescer. Porque é um gênero para festa perfeito. Quando você tem um gênero de festa sertanejo, você tem o samba, não vai morrer mais. Esses gêneros vão ficar aí. Aonde tiver, enquanto o ser humano quiser confraternizar, beber, paquerar, ficar num ambiente desse, essas músicas vão funcionar. Não é a música para reflexão, nem para meditação. É música para agitação. Então o carnaval é perfeito. Quando você entra no bolo do carnaval, eu vou muito na pipoca, você sabia? Eu adoro fazer a experiência da pipoca. No dia de folga meu, que eu toco carnaval todo dia, né? Sim. Tocava. Eu ia lá pra Praça da Sé, eu atravessava o circuito todo na pipoca, levado por ela. Eu jogava meu corpo assim, pum, e eu ia. Eu ia sendo levado. É uma experiência única, porque a cidade, ela ganha uma outra configuração. Lógico que dentro disso tem um quadro muito claro. O carnaval é um lugar de estudo, porque ele mostra a sociedade de castas que a gente vive. Você consegue ver determinadas pessoas no chão, na pipoca, preste atenção, vou botar as castas, hein? Determinadas pessoas pulando, quando tinha uma abadá, né? No carnaval clássico quando era. Mas foi um negócio que foi de tanta usura, tanta sede no pote, que secaram o pote logo. Se tivesse um pensamento empresarial de verdade, mas teria que ter, mas para isso teriam que mudar a mentalidade desses empresários que eles eram de visão de curto prazo, lucro imediato, né? Se fosse empresário de verdade, pensaria médio e longo prazo para manter o negócio até hoje. Mas como eles pensaram no sucesso só do próximo carnaval, né? Um bagaço de cana, chupar o bagaço, chupar, chega uma hora que não, o mercado, que desgasta. Houve um desgaste, não houve uma renovação também. Uma coisa curiosa na Bahia é uma dificuldade de renovar. E você pensar nos grandes nomes do Axé Music antigo, hoje, continuam os mesmos. Os Sim. grandes nomes. Essa falta de renovação tem a ver com essa dificuldade mesmo de pensar como um negócio de médio e longo prazo. Enquanto eu estiver dando, nós vamos tirar esse negócio daqui. Então, quando você pensa assim, que poderia ser de outra forma, e percebe, e como eu digo, esse gênero não vai sumir, ele vai acontecer mesmo, e daqui a pouco tempo ele vai voltar para em voga. Você quer apostar isso aí? Eu não, você tá Vai dizendo, voltar, eu não, acredito. não, mas vai voltar diferente, ele não vai voltar da mesma jeito, ele vai ter outra Sim, influência, mas vai voltar, porque é normal, essas músicas são sancionais. Isso sim. aconteceu com o Tchá-Tchá-Tchá, isso aconteceu com os twists, aconteceu, toda música de dança, de massa, ela fica, mas ela tem um momento, tava superdimensionado aqueles milhões de cópias de disco vendido. Não é uma Uhum. música de vender cópia, é uma música de fazer a pessoa dançar. É uma música para festa. Então ela vai voltar. Eu tenho dúvida absoluta. Talvez a gente nem veja com tanta clareza, mas algum momento você vai ver que essa música chamada de axé, ela vai ocupar os espaços dos lugares da dança de novo, das festas. Uhum. Basta vir pessoas inteligentes e usar os elementos de fundamento dela de forma correta. É uma inteligência, seria uma inteligência, vamos dizer, intencional, científica. O que é que funcionou? Isso, isso e isso. Então, ponto, vamos usar esses elementos, entendeu? Não Uhum. as modas. Então você percebe, quando eu quis fazer essa comparação que você vê o bloco mais claro, você vê a corda mais escura, e você vai para a questão dos empresários, quando essa música tem que baixar as cordas, porque não estava dando mais os abadá, então vamos pagar patrocinador e a gente vai para pipoca. Muita gente achou que os artistas estavam baixando as cordas, sabe por quê? Porque eles tinham ficado bonzinhos, os empresários. Eu não culpo o artista, não, empresário. Ficaram legal os caras, falaram, não, vamos tirar a corda, pô, porque o povo merece ficar perto do trio. Não foi. Foi Uhum. porque não tinha um patrocínio para aquele tipo de negócio, os camarotes estavam mais lucrativos e eles ganhavam patrocínio para poder fazer o bloco funcionar Sim. direto com a população. E aí o que acontece? Aí essa casta que estava dentro, essa casta branca,
Ela não vai ficar na pipoca seguindo, vai seguir um bloco de Bel do Canário, não vai seguir. Uhum. Eles foram pra onde? Pra onde é que eles foram? Camarote. Os camarotes. Aí há um boom do camarote. Tem camarote que tem um faturamento de milhões e você não faz ideia. Sim. E o camarote, ele é majoritariamente branco. Olha, de novo, na minha visão no trio. Quando eu falo branco, pessoal, eu falo poder econômico aqui, não estou falando de novo a questão. Como eu falo, nós vivemos num país em que o racismo ele é medido pela quantidade de melanina mesmo. Por mais que aceite o rico, preto, quando ele vira as costas, ele não vai ter a mesma. E ainda mais na questão da sabedoria, da inteligência, né? Isso aí já é mais difícil. A pessoa tem que ser 1 milhão de vezes melhor do que o outro para poder ser aceito. Né? Sempre vai ter uma piada, sempre. Uhum. Sim. Tentaram fazer isso com o Brau, tentaram fazer com o Gilberto Gil. Ah, fala um monte de coisa, né? Já viu? Sempre Djavan. parecia com o Djavan, que fala letra que não tem nada a Hermético, ver. ninguém E entende. é hermético, que Gil tá falando uma coisa com outra, parece que tá fumado. Não sei o quê. Se fosse um cara branco que ia tratar assim, não ia. Entendeu? Brau, e assim como eles lá de trás, Jair Rodrigues, vários artistas, né? Ah, Sim. não, tá fazendo palhaço, porque o cara tinha uma performance. Poderia ser considerado uma coisa. O Elvis Presley, quando rebolou, não sei o que, Parará, não foi comparado com macaco, foi comparado como um cara criativo, que ele pegou isso da cultura negra. Mas eu me lembro que alguns artistas brasileiros, por agirem de maneira espontânea assim, Uhum. foi não colocar de maneira pejorativa. Mussum, lembra da original de Sim. samba? Jair Jacaré, falar Rodrigues, daí da Bahia. Jacaré e assim companhia, né? Não vai Oh, exaltar um cara, tem sabe, tem um desenvolvimento artístico interessante, consciente, né? Elaborado. Então nós estamos vivendo na afirmação até agora, até agora. É inacreditável que a idade que eu tenho, eu comecei a gravar em 80, 40 anos de músicas. Desde lá eu vejo isso acontecer no estúdio. Quando eu falei de Margarete lá no início, Margarete era uma estrela praticamente com um caminho internacional bem aberto para a época, entendeu? 87, 88, ela estava na lista da Billboard norte-americana, na europeia, uma gravadora lá, Mango Records, também na Polydor lá, com a Elegibô, tocando no mundo, abrindo o show do Dave Byrne, o Remomo abrindo o show. Eu vi o show em Viena, eu estava morando nessa época lá fora, e ela, uma artista, sabe, em ascensão a nível mundial. Mas na Bahia não, como é que pode? Na terra dela não. Quando ela volta para Salvador, ela tem que procurar produtor, procurar alguém para fazer disco. Não teve uhum. a oferta que as cantoras brancas tiveram. Uhum. Não teve. Eu toquei na banda dela. Porque isso só se explica em um país que tem algum tipo de problema com algum tipo de etnia. Eu não tenho outra razão. E para encerrar essa palestra aqui sobre esse tema, para a gente, se você quiser mudar, é que assim, talvez essa seja a razão, para responder sua primeira pergunta, por que é que os estudos musicais não incluem as ferramentas estruturais, as metodologias, as pedagogias negras dentro dos seus currículos? Talvez seja por isso. Primeiro, porque esses currículos foram elaborados com uma orientação bastante eurocêntrica. Isso eu posso falar um pouco de cadeira, por ter estudado na escola europeia, e por quando eu vou dar palestra aqui, eu pergunto cadê os livros, e é sempre o mesmo de sempre. São livros que falam de ritmo desconectado da sua origem étnica, desconectado do seu deslocamento geográfico, desconectado dos seus corpos étnicos que trouxeram, desconectado dos seus grupos religiosos que os mantêm, É que o ritmo não é só desconectado. um elemento musical formal, né? Ele é uma tecnologia Não, não, social, né? Cultural dos povos. não, é claro, muito bem falado. Eu sempre chamo que esses pequenos ritmos, esses pequenos toques que representam esse DNA que eu chamo de clave rítmica, eles são como, sabe o quê? Um chip de computador. E se você pegar um toque aqui, você consegue identificar o grupo, o deslocamento, que lugar do Brasil, ficou mais em Recife, ficou mais em Salvador, ficou mais em Minas, e de que lugar da África saiu, e que grupo étnico pertence. É um chip. Então, isso não foi considerado, isso não é considerado ainda um objeto
de estudo profundamente. Na maioria dos. Eu não quero dizer que não tem escola de música que já está superando isso, deve ter, mas eu tenho absoluta certeza que são exceções. As Uhum. grandes escolas ainda estão engateando no entendimento dessa música através da sua formalidade, através do seu rigor e através dos seus métodos de caráter científico. E eu estou falando na escola que ensina música popular, porque se for a música escola erudita, tudo que eu estou falando aqui não vale. Mas na escola da música popular, escola de música popular, vai ensinar o quê? Choro, baião, frevo, ijexá, congado, jongo, o que esteja, Uhum. bossa nova. Essas músicas todas são organizadas com essas regras. Não tem saída. Se não estiver usando, é algum prejuízo que está acontecendo. Sim. Ou para o aluno, ou para a escola, ou para a instituição como um todo, ou por um descaso, ou por um fato intencional. Aí você Certo. escolhe. Eu queria te perguntar, Thierry, sobre o grave, a ideia de grave, porque né, nos atabaques, né, os terreiros, o rum, o pi e o lé, eu já vi você comentando que o rum, o grave, o tambor grave, é o solista, né? Não, E não. não, A palavra não é solista, não, mas tudo bem. Mas continue. acho que você estava querendo simplificar em algum momento, né? Sempre, né? A gente tá sempre tentando simplificar, que é um universo que parece que não tá na Terra, parece que a gente tá vindo falando de outra galáxia. Certo. Mas Então, sempre. eu entendo. Também tem, assim, eu sei que tem. Os interlocutores são foda, né? Às vezes, se você tá Não, não falando com existe alguém só, que. não existe improvisação nesse universo. Não é improvisação. Ele não toca a bel prazer. Uhum, Esses caras que são os jogantes, os alabês, os runtós, que tocam rum, eles tocam dentro de panorama de estrutura extremamente complexo. E codificadas, né? essas linhas, elas têm uma razão, elas têm uma existência. Uhum, Leva uma vida para aprender. Preste atenção, leva uma vida. Não existe assim. Dificilmente alguém vai dizer assim, vou ali tomar uma aula de rum, eu vou aprender e já vou sair tocando. Não, vai sim, aprender dois toques. Para aprender na profundidade que esses caras tocam, que tem em Recife, que tem aqui, que tem no Rio de Janeiro, que tem em Minas, tem em todo canto. Tem no Maranhão. sim. Essas pessoas aprendem muito jovem, muito pequenininho. E aquilo e por uma metodologia extremamente eficiente. Que metodologia é essa? Baseada em quê? Na oralidade. Uhum, É uma metodologia baseada na oralidade. Então, toda vez que faz aquela variação, ela é feita de acordo com o toque que está acontecendo ali. Há uma correspondência, tanto que eu consigo escrever. Eu uhum, consigo escrever para o grave, para uma tuba, para o contrabaixo, baseado no tambor, o pouquinho que eu conheço, claro, né? Porque eu sei que ele vai repetir aquilo se o toque for aquele. sim. Dá uma correspondência. Você não vai fazer o mesmo grave para um outro toque de um outro orixá, por exemplo. Você está entendendo? Sim, Tá tudo sim, organizado. Agora, ao olhar do leigo, parece que ele tá a noite toda ali. Fazendo o que quer, né? Não, sim. mudou, mudou, mudou pra, mudou. Só que esse instrumento ele tem uma complexidade que as linhas são longas, às vezes, né? E é muito mais fácil você. Eu digo você não, não é você, Albuquerque. Para quem não conhece, né? Pode É chamar muito de mais GG, não fácil. precisa ser tão Tá formal. bom, GG. É muito mais fácil, GG, a pessoa que não conhece julgar de forma Uhum, mais superficial e menor do que tentar entender, né? Porque é, é uma vida para estudar esse instrumento. Para sim. você ter ideia, nós temos diversos instrumentistas na Rumpilés de percussão. Uma dezena ou mais. Sabe quantas pessoas tocam esse tambor na Rumpilés desde que fundou? Quantos? Que vai lá nesse tambor tocar, que pode tocar, que tem um predicado para tocar o tambor. Nós temos um tambor desse que toca em todos os shows. Olha a quantidade de show que a Rompilé já fez em 15 anos. Vai fazendo um cálculo. Com mais de 15 percussionistas regulares, vamos supor. Com os reservas, com tudo. Vamos supor que os percussionistas que também que vêm da Rompilezinho, da divisão de base. Uhum. Sabe quantas pessoas tocam nesses shows todos? Quantos? Dois. Caramba, Revezem dois mestres. Ou é um ou é o outro. incrível.
O que eu queria te perguntar era, tipo, se você enxerga uma conexão, assim, porque você sempre fala, né, de um desenvolvimento, de uma continuidade, de uma permanência, assim, desse pensamento musical afro, né, em diferentes músicas, né, inclusive músicas que as pessoas não consideram, não veem como músicas negras, né, como você falou, baião, Tango. tango, a bossa, até a bossa nova. Nossa. Se você observa uma ligação com esse grave, né, da linguagem dos tambores mais graves, com a música, com a centralidade que o grave tem na música eletrônica hoje, na música eletrônica e na música pop. Na música eletrônica eu falo não só o gênero música eletrônica, mas músicas produzidas eletronicamente, entende? Porque o grave ocupa um lugar muito importante nesse tipo de música para fazer os corpos, né, sentirem o som, Olha, dançarem, mas... o, existe duas correntes de música eletrônica muito claras. Essa corrente europeia, que é a germânica, lá do Kraftwerk, do Tangerine Dream, desses grupos, Sim. uma geração dos anos 70 lá, que é baseada na eletrônica, eles trabalhavam de forma muito linear a questão do ritmo. Mas depois tem uma geração que vai chegar com a música eletrônica que ela já trabalha com esse deslocamento que você fala que é síncope e eu digo que é acento natural. Eu não Que é falo que é baseado síncope, na. não, eu só fiz a pergunta. Não, você falou, você fala assim, fala a verdade, você fala. Aí, aí, aí você vai ver que tem forte influência. Aí você vê a música jamaicana quando ela traz a formação do grave, dos dubs, né? Uhum. Que é de forma consciente. E assim você vai ter nas formações de percussão. Quando você vai pegar um Olodum aqui em Salvador, você tem um grave muito claro no lugar dele de ocupar de dar o pulso grave, né? O pulso. Você vai ter isso na escola de samba também. Então, isso é um patrimônio da cultura negra que vai parar nas programações, porque as primeiras programações mesmo desse estilo, elas surgem observando gravações fonográficas. Né? Os primeiros samples, inclusive, é engraçado, tem a história do bambu, né? Do bongô, que era um disco que tem um trecho de percussão que eles sampleiam e Apache inicia. Band. O Cash Band. Essa história toda. Mas se você olhar bem, essas músicas todas são músicas diaspóricas. Uhum. Essa transmissão de, vamos falar de frequência, já é comum. Tanto que na formação, geralmente são três tambores, né? Na maioria das culturas. Vamos lá para a cultura do candombe da Argentina, você vai ter o repique, você vai ter o piano, que é o grave, o quinto. O piano, ele vai dar toda a linha de grave para você, o desenho. Inclusive, quando você vai tocar um baixo nessa música mais contemporânea, você pensa assim. O Gessá da gente também, quando vai tocar o baixo, também pensa assim. No tambor, no que o rum tá dando. Na realidade, em toda música dessa identidade diáspora negra, principalmente dentro do universo afro-baiano, agora eu estou sendo mais específico, os baixistas, eles vão no caminho que é proposto pelo rum. E você passa para o baixo. Então, eu vejo como que foi um movimento que aconteceu de forma natural, mas quando eles estavam, como sempre, né, quando eles estavam pesquisando as primeiras programações, que estavam aprendendo lá o vinil para dar base, para poder colocar outros, ou então para poder o cara falar, né? O Scott Heron, você ouviu esse cara, Scott Heron? Sim, sim. Então eu cheguei a ver um show do Scott Heron, né? Que fala do Rhythm and Poetry, que é o rap, né? A palavra rap, Rhythm Uhum. and Poetry. Ele deu uma declaração falando do grave, e você vê que ele tá falando de tambor. Ele não tá falando de uma coisa, de outra coisa, do eletrônico. O eletrônico, ele imita o tambor, ele vai buscar esse lugar. Mudando de assunto ao que está acontecendo com a gente. Eu tenho produzido trabalho de axé, em que em vez de usar o surdo, assim, na função dele, eu estou usando o synth bass. E ocupa aquele espaço. Na realidade, o synth bass está sendo surdo.
né? Porque o que interessa é a função. O timbre você pode mudar, mas ele está na função, no lugar dele, como time de futebol. O zagueiro pode ter 3 metros ou meio metro, mas é zagueiro, tá? Ele está na posição. Esse Cintibé está nessa posição aí. Então eu concordo com você, que eu acho que essa música influenciou de forma profunda e categórica a música eletrônica, principalmente porque os loops todos de batera, de linha de baixo, de tudo, já estava na música pop desde muito tempo. Se você vê a quantidade de música dos anos 70 que serviram de sample para ser base do início das programações, dos home studios, é um absurdo a quantidade de bandas que serviram de matéria-prima, entendeu? Uhum. A gente falou de uma, mas estão diversas bandas que foram fundamentais porque elas tinham já na sua estrutura, naqueles anos, tinha disco music e os negros foram fazer a sua disco music, né? Sim, Que geralmente é aquela coisa que acontece no Soul Train, naquele programa Soul Train, sim. em que a montar uma gravadora vai ser o contraponto da música negra. Então essa música negra dançante, essa música negra do club, ela vai criar um contraponto contra disco. Uhum. Mas ela traz um elemento de fundamento que baseia a música pop até hoje, que é a questão do groove, né? Do deslocamento dos instrumentos na base, da batera, do baixo, da guitarra, que serve de subsídio até hoje. Até hoje. Uhum. Você ouve uma música contemporânea, um sucesso que teve agora, quando você vai ver a estrutura, a guitarra, isso eu vi em 70, né? Que parece que em 70 a música aconteceu alguma coisa, desceram as naves de todos os planetas da música e vieram organizar a nossa pelada aqui, porque pelo amor de Deus, o que tem de bom nos anos 70 em todos os estilos de gênero é inacreditável. Sim, 76, 77. Não é um discurso saudosista, não. Os jovens de hoje gostam. Se você mostra as gravações sim. barra pesada dessa época, eles gostam. Foi uma época assim, muito fora da curva mesmo. Mas, Não, mas. então, mas eu, continuando, nisso do grave ainda, eu queria te perguntar, mas por que tu acha que ele ganha tanta premência, né? A gente, como você falou, de fato, ele descende, ele vem dessa lógica desse pensamento musical afro e vai passando por outras linguagens, mas na tua visão, como produtor, né, animador, por que o grave Eu tem acho essa que tem mais premissa? coisa, tem mais coisa, tem mais coisa. Pode falar, então, tô O tranquilo. grave, o grave ele vai mexer com uma resposta humana, inclusive que eu acho até um tanto quanto perigoso a maneira que mexer com essas coisas, com a questão da frequência, entendeu? Hum, É, isso é sabido, isso é uma coisa testada em laboratório mesmo. Isso é um conhecimento bem científico, de que o grave deslocando na pessoa é como se você estivesse tomando alguma coisa. Se vai dar um deslocamento em você que a frequência mais aguda não vai dar. Então você vê cada vez mais está descendo o subgrave, né? uhum. Aquilo E subgrave é o que você não isso ouve, vai mas você ser. sente, né? Você não ouve, mas seu Você corpo sente. percebe tudo. Eu fui ver um show na Europa de um grupo africano que usava isso de maneira consciente e para pegar você mesmo. Teve uma hora que eu não consegui sair do lugar, pô, porque eu fui abduzido pelo grave. Você lembra a Bum, banda? bum, 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 bum. É uma banda que tava, quem tava tocando a Cora é aquele que ficou famoso muito uma época, Moricoré, uma coisa assim. É, ele chegou a ser um popstar, mas ele já não estava mais na voga. Na época que tinha os artistas da Nigéria, Sim. ganharam a França, sabe? Isso foi nos anos 80. Aí a gente foi tocar na Europa não tem muito tempo. Mas um tempo atrás teve um show. Mori Conté. Eu vou lembrar do nome. Um tocador de Cora. Cora. Se você botar Cora. Não é o Cicu É, de bater, não, né? Ele é do Mali, eu acho. não é o Circuit, não. O Circuit é dessa pegada aí. Uhum. Eu Inclusive vai ter uma entendi. coisa. A gente Fale. vai fazer uma coisa, parece que com ele aí. Ah, que massa. A gente tocou em 2020 em Paris.
Dia 8 de fevereiro, eu nunca vou esquecer o dia do show, 8 de fevereiro de 2020, um mês antes da pandemia começar. Nós tocamos em Paris e em Portugal e eu toquei na Suíça, regi a orquestra lá. O show de Paris foi com Tony Allen, que é o baterista Sim, Fela. do Fela Fela. e o inventor da batida. Sim, faleceu ano Então, passado até. na hora que a gente passou o som dele, ele trouxe uma pessoa para ajudar a passar o som dele lá. E eu me lembro que ele se preocupou muito com esse grave, que ele ia tirar. Pum, 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 na hora do bass drum dele lá. Uhum. A gente botou a bateria dele no meio e a Rumpilés ficou ao redor dele. E nós tocamos Afrobeat pela primeira vez. Já com Tony Allen, imagina, já foi Ele- fazendo vestibular direto. Sem direito a fazer pré-vestibular, né? Estreando no Barcelona, assim. E estreando no Barcelona, jogando com a camisa do time. Porque no Afrobeat não tem limite. O cara é o cara que inventou a batida. Então ele tinha. Então foi muito. Nós somos muito cautelosos, assim. Fomos muito cautelosos justamente porque pelo respeito, né? Primeiro. E porque eu estava consciente que não era a nossa. Nós não estávamos na nossa zona de conforto. Não tem música fácil, GG, não existe. Existe música bem tocada e mal tocada. Mas o Afrobeat é mais fácil tocar do que suas composições jazzistas. Eu digo assim, para você que está falando aí. A gente pode tocar compassos de 11, de 15. A gente tem na nossa música compassos bem atrevidos, assim, ímpar, né? Uhum. Mas tocar aquela música quaternária do Tony Allen, naquele groove que ele tocava, com aquele sotaque, com aquele atraso, pelo amor de Deus, a gente ficou tudo de calça curta. Quando eu olhei pra orquestra, tava todo mundo de calça curta, sexto colegial. A gente aí teve que se concentrar mesmo, mas eu acho que saiu. Eu acho que saiu, foi num festival de jazz em Paris. Então, Demais. essa experiência mostra o seguinte: primeiro, a música da diáspora está toda ligada. Não é uma coisa pra gente impossível entrar na onda do Fela. Embora Existe também cada um tenha as suas a sua particularidades, né? história, exatamente, embora tenha, mas é da música. Essa música, ela vem da mesma árvore. Quando você tem esse entendimento, você consegue entender que não tem mistura. Tá ouvindo bem? Eu tenho ojeriza, eu tenho urticária quando eu escuto falar assim, a mistura, a nova mistura do verão, a mistura, não. Você não mistura duas coisas que é do mesmo lugar. Você pode reaproximar, isso é outra coisa. Imagine, você tem uma árvore que tem vários troncos. Aí naquele tronco dá uma planta, dá um fruto, ali dá um fruto também, mas aquele pegou mais sol, vai ficar mais claro, de lá não vai ficar. Mas são frutos da mesma árvore, a raiz é a mesma. Aí essa segurança me dá uma convicção quando vou tocar com Tony Allen, ou quando a gente vai tocar com um jazzista norte-americano chamado Joshua Redman, que é Isso. um saxofonista que fez na turnê. O cara é top de linha lá. O cara tinha recém feito a turnê com Rolling Stones. Ele tinha tocado também com o Steve Wonder, com tudo lá. Um currículo danado. Mas na hora que a gente foi tocar, a gente acreditou que tinha uma comunicação entre a música dele e a nossa. No jazz mesmo. Eu escutei a melodia dele, vi onde é que estava a clave, assim, mais próxima, e tocamos em clave. A gente não tocou jazz. Nós tocamos a nossa música junto com a dele e casou. Que no ponto de vista da estrutura, é como se fosse uma coisa arqueológica, né? Nós cavamos e achamos uma peça que era de acordo com a peça que ele estava usando. E a gente combinou e ficou muito bonito. Então, eu não digo que são misturas, eu não consigo ver misturas entre elementos da mesma substância. Tem reencontros. Uhum. E aí você pode retomar aquela história lá que você tá falando, fui no show e aí eu senti o grave me paralisou, então o grave tem um efeito. Não, aí eu tive Essa é a sua ideia, né, que você ia falar sobre o uma grave. empáfia, né? Uma empáfia. Porque na hora que eu senti, a primeira coisa que eu percebi que aquilo era de propósito. Porque pegava você não conseguia mexer. Parecia que você tinha ficado preso no chão. Eu comprei a ideia. E você vê, quando eu olhei, não tinha o tal do subgrave. Era instrumentos acústicos, tambores bem graves, dum dele bem grave. E o baixista tocando.
com baixo na pegada dos baixos jamaicanos. Um aparelho muito grande, tocando mais para trás, tocando com corda mais lisa, né? E Uhum. tocando de uma maneira que o som ficava mais grave, 4 cordas o baixo, mas ficava oitava abaixo desses baixos de 50 cordas que tem. Bum, 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 bum. Uma coisa sinistra, que eu só fui ver isso 20 anos depois, com o advento do sub, né? Uhum. E Do sub-bass. as coisas Mas eles já digitais e tal. faziam. Então o cara já fazia isso no final dos anos 80. Olha o que eu tô te contando, não tinha moda ainda. É, jamaicanos também, né? Assim como o Lee Perry já usava Oxe, sample nos anos 60, mas 70, anos antes de 60, inventar. 70. Antes de inventar. Com fita magnética eles faziam. Cortando e fazendo loop, né? Cortando, né? Bem, Datias, só pra gente então encerrar, pô, tô feliz pra caramba, você me passou tanto de informação aí, eu vou ter que sentar e pensar, digerir. Mas eu queria te perguntar sobre esse trabalho com Lineker, assim, como é que foi a aproximação? Ela chegou até você, foi buscar você e o que que ela Olha, queria, assim, né, com olha. você? Eu já conheço ela de. Como a gente fala, de outros carnavais. Eu sempre tive a conversa com Línica. Assim, de encontrar e de sentar para conversar e sentir que tinha uma. Nós tínhamos uma. Rolava um entendimento ali na. Porque ela gosta de um ritmo que eu gosto muito, aquela onda mais R&B, tá entendendo? Uhum. Soul, New Soul, né, que chama. Tudo isso eu curto demais, essa nova geração, cara. Nem me fale. Kendrick Lamar, o Anderson Paak, toda essa geração que vai buscar Solange, nesse New Soul, Solange. Essa onda me agrada. Agora, eu tenho muito amigo jazzista que fica zangado comigo, porque quando vai me visitar eu boto esse som. Eu botei outro dia Bruno Mars com o Anderson Paak cantando esse sucesso aí. sim. Eu acho maravilhoso. Agora, aí tem os caras mais barra pesada, que é ligado mais ao hip hop também, né? Eu tô falando da música industrial, da música de massa. A Uhum. gente, a gente conheceu o cara que trabalhou com o Kendrick Lamar, deu uma canja com a Rumpilés lá no Rio de Janeiro, o O Camacho baixista, Washington. sim. Não, saxofonista, Camacho Washington. Pensei que você O ia falar Camacho do tava. Thundercat. Thundercats, com o Thundercats também. Ele tava na plateia com a galera toda. Eu olhei de cima do palco, no Circo Voador. Você conhece o Circo Voador lá no Rio? Sim, sim, que é bem... Então tem um cantinho assim que mais primeiro na direita. E eu tava no palco dirigindo a orquestra e eu tenho que estar ligado em tudo, né? Até uma briga lá eu apartei uma hora. Isso aí a gente aprende no trio elétrico, cara. E o pessoal ficou invocado, cara, do palco. Sabe o que eu vi na hora que os caras brigaram por alguma coisa assim, daquelas. Não vou nem falar que é bobagem sempre, né? Aí quando eu vi que o cara era mais lutador, mais forte, eu chamei ele assim pra beira do palco, assim, com o microfone, pra o cara ficar meio com vergonha, né? Aí ele vem. Aí eu chamei ele no pescoço e falei, ô pô, velho, tava uma festa tá tão bonita, não sei o quê, vai vir dançar pro lado de cá, não sei o quê. Depois a gente vai sentar pra conversar. Eu sei que você pode ter razão, mas vamos pensar no geral agora. Eu tive uma conversa de pé de ouvido com ele, na beira do palco assim, me abaixei. Sei que ele foi pro outro lado e o pessoal gostou, porque a briga não rolou mais. Logo depois que eu olhei pro lado assim, eu tava abaixado que eu olhei. Eu vi Camacho Washington, que ele é muito alto, né? Pô, o cara, eu vi ele fazendo aquele. Eu vi ele fazendo som com o Kendrick Lamar, Uhum. com esses caras todos, né? Com o Thundercats, esses caras todos. Tem uma galera lá de Los Angeles que ele é da turma, né? Sim. E eu vi ele com a turma dele em pé, olhando o show e meio sério, olhando. Eu falei, pô, não dá pra saber se o cara tá gostando ou não. E era Rumpilés e Caetano. Caetano tinha acabado de cantar o repertório todo, aí Caetano Veloso chegou pra mim no ouvido e falou assim, Letieres, acabou o repertório. Aí eu falei, puxa um aí, que a gente vai atrás. Aí ele fez, pô, mas como é que você vai estar com uma orquestra de 20 pessoas? Eu falei, rapaz, que só tem corajoso. Ele aí puxou Odara, velho, eu lembro da música, Odara. Aí puxou, quando ele puxou, eu deixei o ritmo ir, aí fui falando o arranjo de boca rapidinho, a gente tem muito tempo de convivência, os caras já entendem. Aí o naipe já foi entrando pra. E gruvou. Ficou deixa eu. O groove chegou, com timbal, com tudo. Aí ele curtiu mais ainda, quando eu olhei o gringo já tava assim, né? Aí passou, sei lá, algum tempinho, eu tava na música regendo, pá.
o Caetano cantando aqui do lado. Quando eu viro pro palco, ele tá em cima do palco, cara. Não passa mais um minuto, aí alguém fala assim, pô, o cara quer dar uma canja. Aí eu falo assim, pô, então pega o sax de alguém aí. Ele aí emprestaram dentro do Léo, o cara da orquestra emprestou. Ele aí botou o sax e tocou com a gente. Foi uma experiência Pô, que fantástica. E foi a demais. primeira vez que eu vi Caetano fazendo base, velho. Pô, a coisa mais de maior simplicidade do mundo, Caetano, velho. Que ele foi pra trás do palco, assim, vai pra trás, pegou o violão e ficou fazendo só a base. Que eu falei, ó, fica no refrão, dá uma volta aí. Eu fiz assim, né? Pra poder a gente criar alguma coisa. E ele entendeu, ficou ali, ó, de background mesmo. E aí eu entendi essa coisa que a gente fala, pô, da linguagem. O sotaque dele é outro, mas o entendimento da música negra dele fez com que ele chegasse na Rumpelés num reencontro, não é Uhum. mistura. Entendeu o que eu estou tentando falar? Sim, Eu usei claro. isso como exemplo. Ele chega, aí ele propôs uma melodia, a gente foi junto, pô, mama. Bom, como é que a gente tá comparando um pessoal de Salvador com um cara de Los Angeles, não sei o quê? Não, essas músicas todas vêm da mesma árvore, da mesma mãe. São frutos da mesma mãe. O grande lance é você perceber, é ter aquele cuidado, aquele ouvido para perceber aonde está a ligação. Em algum momento ele não vai conectar com alguma síncope da gente. Eu falando síncope. Com algum deslocamento, vou falar agora, com um deslocamento da gente. Sim. Aí, alguma vez a gente não vai com o dele, mas é mais provável o brasileiro entender o dele. Não é que eu estou fazendo uma defesa xenófoba, não. É que o brasileiro, quem mora na Europa, como eu morei quase 10 anos, eu vi o brasileiro tocar todo estilo de música que você disser. Eu entrava num lugar assim, quando chegava tinha aqui uma orquestra indiana, né? Aí tinha aquele cara tocando ali, tábua, quando chegava aquele cara, e aí, qual é de mesmo aí, todo mundo? De, pô, você é brasileiro, velho. Aí uma banda funk com indiano, um palco menos, assim, black funk mesmo. Na hora que eu vi o baixista, eu disse, esse cara parece brasileiro. Não, não pode ser, os caras estão tocando muito gringo, só americano, só norte-americano. E o cantor indiano tocando guitarra, meio Prince, assim, magrinho, sabe? Sim. Mandando ver mesmo. Daqui a pouco, quando terminou a gig, que eu parei na beira do palco, eu chamei o baixista. Era carioca. Não, outro dia vendo Molière, o teatro, Molière, Sim. tocando Scarpin, música antiga, gavote, não sei o quê. Aí tinha um cara tocando uma percussão com bateria. Assim, eu digo, esse cara tem swing do Brasil, o cara tocou uma coisa parecida com o baião. Eu falei, não pode ser, cara. Aí eu cheguei e chamei ele, brasileiro, de Recife. Olha só. Então, É, essa versatilidade da gente, o nome disso é sobrevivência, né? A gente não quer passar necessidade. Então, a gente tem que inventar para poder sobreviver. Então, a gente tá lá fora na gringa, eu toquei de tudo que você imaginar lá também. imagino. Então, a facilidade, por exemplo, eu toquei muito em banda de salsa, né? Que chama de salsa afro-cubana. Pra gente se adaptar lá, pode ser uma coisa mais fácil do que o contrário. Isso tem a ver com a nossa mistura étnica, não é que, o brasileiro é mais gênero. Não é isso. Vamos discutir isso cientificamente. Vieram muito mais grupos diferenciados, tanto da área banto quanto da área subsaariana, na formação da cultura negra no Brasil. É, Quando quantidade você tem também, nos né? Estados Unidos. Quando você tem cinquenta nos por Estados cento Unidos, veio pro Brasil de todas as Américas. de 10 milhões e pouco, 5 milhões e pouco veio para o Brasil. Qual é a quantidade? Você vê que nos Estados Unidos os tambores só vingaram na parte francesa. New Uhum. Orleans, Mississippi, por lá de lá. Por lá de cá, a colonização anglo-saxônica foi cruel com os tambores. Acabaram. Não é que eles não recriaram, recriaram tambores como a gente recriou. Não veio tambor nenhum do navio negreiros. Só veio aquele tambor que o cara batia tum, 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 pros caras remar, né? Que nem tambor era aquilo ali. O cara batia pra dar o ritmo, né? Na remada. Uhum. Eu tô viajando aqui, eu tô achando que É, deva ter. Porque eu mas vejo um eu, filme. Letieres, mas você tá falando de Lineker. Você tá falando do encontro com ela. Ah! Que viagem, velho. Mas Segura o verso, senão eu vou embora, velho. Vou embora. eu tô achando ótimo. Se não chamar, aí eu encontrava sempre aqui. Onde eu encontrei, cara, no. Encontrei com ela comendo num lugar assim, aqui em Salvador, no restaurante. Aí eu sentei, lá me chamou, eu sentei. E ela falou assim: você vai fazer um arranjo pra mim? Falou assim com uma veemência, sabe? Aí eu falei: poxa, qual é a música? Não, não tem ainda não. Então eu digo: tudo bem. Eu já tava doido pra fazer logo. Aí não passou pouco tempo, eu recebi a música.
e maior liberdade. Olha, um negócio que é difícil. Se você ouviu a música, a introdução é deste tamanho, o especial é deste tamanho. Trompete a Miles Davis. É uma coisa que não rola mais hoje você dar espaço para arranjador. Eu cheguei a perguntar se não havia um engano, se a fita que ele me mandou estava enganada a música. Eu falei, por quê? Tá faltando voz aqui, tem muito buraco. Ela falou, não. Lineker falou que é pra você ocupar tudo aí com arranjo. Te juro. Aí não teve outro, eu gastei um lápis todo, um lápis e uma borracha. E ficou legal, eu gosto da música, sabia? Eu gosto. Gosta? Ela cantou muito. Uhum. É a música feita naquele momento que ela tava saindo da casca do ovo, naquele momento da mudança de vida, assim, sabe, de entender o mundo. É uma música que deve ter uma importância muito grande, assim, na sua, sabe, na sua história pessoal, na história Teve uma pessoal. conversa assim entre vocês dois? Ela disse, ó, essa música aqui A representa gente tal coisa pra conversou. mim. Como é que foi isso? A gente não conversou um pouco, conversamos um pouco, inclusive quando eu mandei o arranjo a primeira vez, chegaram para mim e falaram uma coisa inesperada, falaram assim, não, 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 pode fazer mais, pode botar mais coisa. Geralmente a gente ouve o contrário, né? Tá muito, vamos. Foi o contrário, você diga, é sério, pode botar mais coisa. E aí eu pensei num solo de trompete Rolê rola. surdina, com aquele som do Miles Davis, né? Uhum. Que ela também curte e acabou que ficou bom. Eu acho que ficou. A percussão daqui também da Rumpilés tocou. Uhum. Ah, foi demais. Bem, Tcheles, é isso. Desculpa tomar teu tempo, teu Não, tempo. foi super agradável, foi muito massa. Maravilha. Conversas agradáveis não tira nosso tempo, ao contrário, põe o nosso tempo vivo.